Olha o milagre de Deus. Toda a história do Antigo Testamento, de Adão até Malaquias, todos ali, todos, Noé, Abraão, Jacó, Elias, Moisés, Esther, Sara, Rebeca, as grandes mulheres, os grandes homens, as matriarcas, tudo na mentalidade hebraica aponta para o Messias. É uma maneira, a história do povo de Israel, na visão judaica, é a grande parábola de Deus, parábola profética, para falar de maneira codificada da vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, o cordeirinho era sacrificado no santuário. No Novo Testamento, o cordeiro é sacrificado. Você já fez alguns paralelos aí. Os judeus saem na Páscoa e matam o cordeiro e passam sangue na porta. Jesus também morre na Páscoa. Moisés, no deserto, ergue uma serpente numa estaca. E no Novo Testamento Jesus falou o seguinte: assim como Moisés ergueu a serpente, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim. E para terminar, olha que Midrash, eles chamam isso de Midrash, de que interpretação interessante. Deus termina de criar o planeta Terra no 6º dia da criação. A criação fala de 7 dias. No 6º dia, Deus cria o ser humano, fere o lado de Adão, porque ele tira a costela de Adão e nasce Eva. Uhum. E depois que ele fere o lado de Adão e nasce Eva, Deus fala: tudo está consumado. E no 7º dia, descansou Deus de sua obra. Na sexta-feira do Calvário, o lado de Cristo também é ferido, como o de Adão. Para dar à luz a quem? Para nascer quem? Outra mulher, a igreja, o povo de Deus, que é comparado com a mulher na Bíblia. E depois que ele é ferido, você vê que justamente está tudo consumado, porque pouco antes disso, Jesus repete a mesma frase, porque no Gênesis fala: tendo Deus acabado todas as suas obras, no 7º dia descansou. Jesus inclinou e falou: está consumado, completei minha obra. E ele também repousa no sábado, como Deus repousou. O primeiro repouso foi o repouso da criação. Deus repousou no sábado para comemorar a criação. Jesus repousa na tumba para a redenção. E no domingo ele ressuscita. E tem mais um detalhe antes de entrar na ressurreição do domingo. Você tem elementos na cruz, então, que apontam para o Gênesis, mas apontam também para a volta de Jesus, porque na volta de Jesus terá terremotos. Na cruz houve um grande terremoto. Na volta de Jesus o sol vai escurecer. O sol escureceu quando Jesus morreu. Na volta de Jesus, ele virá no céu e haverá salvos e perdidos. Ali na cruz também havia um salvo e um perdido. Na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. E Mateus fala que quando ele morreu, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram. Então a cruz aponta para a criação, o Gênesis, e aponta para o Apocalipse. E no domingo, quando ele sai triunfante da tumba para Deus o Pai, a primeira pessoa que tem o privilégio de vê-lo é Maria Madalena. A improvável dos improváveis. E depois ele fala: Maria, tem uma parte linda nessa cena aí, que quando ela tá chorando porque ela viu o túmulo vazio. Quem quiser saber o que é um túmulo vazio, gente, vai depois no NASP, no museu, vocês vão ver essa ideia da pedra rolando. Aí quando ela vê Jesus, ela pensa que é o jardineiro. E ele fala: Maria, sou eu. Aí ela reconhece. Aí o Evangelho de João diz que ela grudou Jesus, e quando ele fala o seguinte: não me toque, significa assim que ela estava agarrando ele, sabe, igual criança que fica na perna do pai. Ele fala assim: calma que eu ainda não fui para o meu pai. É mais um indício até que o ladrão na cruz não pode ter ido com ele na sexta-feira, porque no domingo da ressurreição ele fala com Maria: Maria, eu ainda não subi para o meu pai. Então nem ele tinha ido ao pai ainda. Vai dizer para os meus irmãos que me encontrem, que eu vou aparecer para eles. E ele aparece durante 40 dias para os discípulos, até que depois disso ele é elevado ao céu. E a última promessa que ele deixou, que culmina tudo isso, é que quando ele começa a subir para o céu, os discípulos ainda não tinham entendido tudo, porque eles fazem para ele a pergunta assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, ele tinha pregado o tempo todo que o reino dele não é desse mundo e tudo mais. Eu falei que o grande motivo da rejeição foi porque ele não foi o Messias guerreiro, político que eles queriam.
E no finalzinho, quando ele está para subir para o céu, eles estão perguntando, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele fala, olha, não compete a você saber as estações ou o tempo que o Pai revelou pelo seu próprio poder. Mas fique em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos de poder e vocês vão sair para pregar o evangelho. Até o fim do mundo eu vou estar com vocês. E muitos vão pregar, como nós estamos fazendo aqui hoje. E quando ele começa a subir, 2 anjos aparecem e falam o seguinte, por que vocês estão olhando boquiabertos para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi recebido lá em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram ir. E o que eu estou mais esperando na vida, meus queridos aqui, é ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Eu afirmo você que está em casa. Não quero me exibir para você não, mas eu sou um cara que eu gosto de pesquisar, eu sou um cara de ciência. Senão não faria 2 doutorados e um pós-doutorado. Mas dentro da minha racionalidade, do meu academicismo, eu vejo que esse livro é verdadeiro. E Jesus em breve voltará. E tudo que você está passando hoje de ruim, vai passar. E o que você está passando de bom é degustação, porque o jantar ainda não foi servido. E quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, não precisaremos mais ter PrimoCast, porque vai ser o próprio Jesus que vai explicar tudo para nós. E eu quero ver Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero abraçá-lo como Maria abraçou. E eu quero ver você lá também, e todos vocês. Porque se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito dele mandou. Um programa de finanças, administração e um programa de sucesso que não precisaria trazer um arqueólogo, adventista e teólogo para falar de Bíblia. Mas se eu estou aqui, é porque é o mesmo Espírito que dirigiu o Tiago Brunet para falar com você, dirigiu aquele outro pastor para orar com você, que dirigiu você para alcançar o Evangelho, que dirigiu os nossos caminhos para se encontrarem lá em Jerusalém, graças ao Tiago Brunet, que foi usado. O mesmo Espírito está conduzindo todos nós aqui, Kaique, Lucão, e Deus tem um plano para nós. Então, não estou no púlpito, não estou numa igreja, mas eu acho que eu não fecharei as portas do PrimoCast se eu terminar minha participação de hoje falando o seguinte, aceite a Jesus como seu salvador pessoal, porque tem algo que o Tiago contou aqui, que por mais didático que ele seja, ele não vai conseguir transmitir a você. Sabe o que é? O sabor de ser convertido, de aceitar Jesus. Você pode explicar, você pode desenhar, pode usar toda a estratégia de comunicação que você tem, mas a experiência lá do coração, só tem uma coisa que pode falar. Experimenta também, que é bom demais. É como experimentar um sabor. É como explicar um sabor, você não explica. Então, Tiago, eu louvo a Deus por sua vida, por sua transformação, e digo a vocês em casa, vocês ouviram um testemunho dele. Agora está na hora de experimentar o que ele está experimentando e o que eu também tenho experimentado na minha vida.